Vamos para a vinheta da nossa cancela com Janja da Silva. Vocês sabem, pessoal, de uma coisa, desde quando começou todo esse movimento, né, de primeira-dama, enfim, lá nos primórdios, vamos dizer, lá na Era Vargas, aonde tudo acontecia de verdade, nós tínhamos uma primeira-dama realmente à altura, que era a dona Darcy Vargas, né? Então, essa que na verdade não é um cargo, né? É, na verdade, muito mais uma patente, vamos dizer assim, né? É uma forma de você realmente se referir à mulher ou à companheira do presidente da República do que um cargo efetivo. Então, primeira-dama não é um cargo. Primeira-dama é uma posição só ali de primeira-dama, tá? Acontece que a gente sabe que a Janja sempre foi muito barulhenta em relação a algumas questões, por exemplo, né, das mulheres, das minorias, sempre buscando apoio nas minorias, tal. E sempre embasada, como ela sempre diz, em questão ao respeito, né? Que precisamos ter respeito pelas pessoas, precisamos respeitar todo mundo, enfim. Só que ela escorrega, mas escorrega lindamente quando ela vai lá e simplesmente manda um sonoro fuck you, inclusive, pro próprio Elon Musk, sabe? Olha, quando eu vi essa situação, quando eu vi isso acontecendo, juro, eu tive uma vergonha, sabe aquela vergonha alheia? Aquela vergonha realmente que não te leva para que você fica atônito assim, olhando, e você fica, por que tá tendo essa atitude, né? Por quê? Sabe, qual é o problema? Ou então, quais são realmente as formas que faz com que uma primeira-dama, que é casada inclusive com o presidente que comanda uma nação, tem a pachorra simplesmente de ir lá e xingar e desrespeitar um cara que foi escolhido de uma forma extremamente legítima pelo Donald Trump, sendo ela querendo ou não. E lá na frente o Brasil vai precisar dos Estados Unidos e talvez precise também, inclusive, do próprio Elon Musk. Mas ela fez questão, inclusive, de mandar um sonoro fuck you pra ele, sabe? O que ficou muito feio, porque o comportamento fora dos padrões de uma primeira-dama, né? Não é de hoje que a Janja da Silva, esposa do presidente Lula, pessoal, protagoniza essas declarações controversas e muitas vezes contrárias aos protocolos esperados de uma primeira-dama nacional. Pois é, e ela sempre fez questão de deixar com que tudo isso e bater no peito e falar que mexeu com uma, mexeu com todas, a turma da esperança, né? Da esperança, da humanidade, né? A turma que chega e faz assim na montanha encantada, aonde tudo é lindo, aonde tudo é maravilhoso, né? E aí ela vai lá e faz tudo ao contrário, tá? Lá na Jovem Pan, quando eu trabalhava, daqui a pouco eu vou falar para vocês disso também. Quando o Lula assumiu e quando ele foi lá e simplesmente colocou a faixa presidencial e assumiu o cargo de presidente e foi eleito e no dia da posse, ela, logo dias depois, ela estava com um protagonismo absurdo, ao ponto de eu dizer, inclusive pro Zé Trindade, que estava no estúdio, eu disse o seguinte: olha, vocês prestem atenção que ela vai pleitear o cargo como presidente da República. Isso vocês podem ter certeza, porque ela se joga no protagonismo. Ela quer esse protagonismo para ela, mas o que ela não entendeu ainda é que ela só é mulher do presidente da República. Ela não tem um cargo de primeira-dama, não existe um cargo de primeira-dama. Existe sim uma patente, né, que a gente possa chamar. Muitos falam cargo, enfim, mas não existe isso. Não existe o gabinete da primeira-dama, não existe nada disso. O papel da primeira-dama é cuidar um pouco do social, olhar, tentar trazer alguns projetos, auxiliar o presidente em algumas questões, mas não é isso que a Janja está fazendo. Ao contrário, o que ela está fazendo é digno de dó. O que ela está fazendo simplesmente é digno de você simplesmente olhar e falar: que horror, mas que horror.
horror. E a gente tem o vídeo na hora, inclusive, daqui a pouquinho a gente já vai passar pra vocês, o vídeo na hora que ela xinga o Elon Musk e que ela manda o fuck you lá pro Elon Musk. E nós temos esse vídeo que a gente vai mostrar pra você e vamos reviver todos esses dias que o que realmente aconteceu, inclusive envolvendo a própria primeira dama, né? Vamos dizer assim, porque a partir do momento que ela xinga e a partir do momento que ela leva tudo pro esgoto, eu nem sei se dá mais pra chamar ela como primeira dama, porque daí eu sempre digo, a verdade ela sempre aparece, e foi dessa forma, inclusive, que ela fez questão de se mostrar para todos os brasileiros. Vocês querem assistir então ao vídeo? Então vamos lá assistir ao vídeo do próprio momento em que ela xinga o Elon Musk. Vamos lá. Era essa consideração que eu queria fazer, que esse tema a gente colocou aqui no CRIA. Alô? Uma buzina de navio. O Elon Musk. Eu não tenho medo de você, inclusive. Boa! Fuck you, Elon Musk. Aqui, ó. Que coisa feia, né? Que coisa feia. Vamos ver de novo? Era essa consideração que eu queria fazer, que esse tema a gente colocou aqui no CRIA. Alô? Uma buzina de navio. O Elon Musk. Eu não tenho medo de você, inclusive. Boa! Fuck you, Elon Musk. Aqui, ó. Né? E o pior de tudo, né? Ainda incentivada ali pelo Felipe Neto, né? Que estava participando disso tudo. Olha só a mediocridade, inclusive, a mediocridade que tudo isso tá levando, sabe? Não é ela que pede pelo respeito entre as classes, não é ela que pede pelo respeito, inclusive, sobre todos os povos, que as pessoas precisam se integrar. Você sabe, Janja, quando você tem esse tipo de atitude, você fala muito mais sobre você do que o próprio Elon Musk. Você fala sobre a surdina na qual você trabalha. Você fala sobre o desrespeito na qual está dentro de você e que você pode ser capaz de absolutamente tudo para chegar onde você quer chegar. Mas eu vou dizer uma coisa para você, todos os brasileiros estão de olho muito aberto, mas muito aberto em relação a todos os seus passos e movimentos, sabe? Porque eu sempre digo o seguinte, eu não sou nem de esquerda, não sou nem de direita. Eu posso ser um pouco mais conservador, sim, e eu tenho uma vocação, um centro um pouco mais para a direita, mas às vezes eu ouço muito também o que a esquerda está dizendo. E quando existe uma esquerda inteligente e que fala realmente sobre o que a gente precisa ouvir, ou então de repente pode ser levado em consideração, ok. Mas fora isso, o que a gente enxerga são só movimentos vazios, são só movimentos realmente que não levam para nenhum lugar, tá? E até porque o cargo de primeira-dama, institucionalizado durante o governo Vargas, ele trouxe à luz figuras como Darcy Vargas, tá certo? Reconhecida por sua postura impecável, pela finesse e pela capacidade de dialogar, inclusive, com todas as classes sociais. E esse legado, que reflete uma linguagem de respeito e comportamento exemplar, parece estar distante, inclusive, do seu estilo adotado, viu, Janja? Porque isso, na verdade, isso não passa realmente de uma pessoa sibilina. Isso não passa realmente de você ser uma pessoa que a gente não pode ter a mínima postura aonde você vem de uma forma extremamente explícita e quer simplesmente deixar claro tudo aquilo que você acha que tem que ser, aonde já se viu, vamos acabar com a direita. E você viu o que você fez, inclusive, com o cara que se implodiu ali na frente, inclusive, do próprio STJ, que você chamou ele de bestão. Escuta aqui, minha senhora, escuta aqui. Aonde está independente, que se ele errou, se ele não errou, da forma como ele fez, obviamente que eu nunca fui a favor desse tipo de coisa, acho que ele errou também, mas você, como uma primeira-dama, você jamais poderia ter chamado ele de bestão. Tava nítido que aquele senhor, ele sofria, que ele tinha problemas mentais, tava com emocional, psíquico, seja lá o que for, completamente abalado. E você vai lá e chama
ele de bestão? De bestão? Bestão, eu queria muito bem aqui dizer quem é bestão, inclusive, mas eu não vou falar, mas eu não vou dizer isso. Sabe por quê? Porque, inclusive, às vezes as pessoas não têm absolutamente nada a ver com as suas atitudes, que você deveria ter ficado bem quieta, porque cai sobre terra absolutamente tudo que você fala sobre empatia, sobre vamos cuidar das pessoas, as pessoas precisam ter auxílio, as pessoas precisam ser isso, ser aquilo, não. E você foi lá e chamou o cara de bestão, entendeu? Um filho do próprio solo aonde você nasceu. Um filho que talvez estivesse precisando de ajuda médica, de ajuda psiquiátrica, que precisasse realmente de um auxílio. E não simplesmente ser chamado de bestão pela primeira-dama nacional. Mas a gente tem o vídeo, vamos ver. Convidou o ministro Alexandre de Moraes, que tem sido um grande parceiro nessa questão das fake news e tal, por mais que seja difícil, ele está enfrentando, e por conta do que aconteceu em Brasília, inacreditavelmente aconteceu em Brasília essa semana, e o bestão lá acabou se matando com fogo de artifício, mas enfim, incrível. Mas a gente ri, mas é sério, gente, é sério. Olha só o que faz as redes sociais na mente das pessoas, né? Sabe, as pessoas rindo ainda, ela rindo, sabe? A gente tá rindo, mas é sério. É sério o quê? Sabe, o que as redes sociais fazem com a cabeça das pessoas? Não são as redes sociais. Realmente tem muita gente doente, inclusive, por causa das redes sociais. Mas talvez seja essa hipocrisia açucarada que a gente vê embalada, inclusive em você, Janja, que as pessoas ficam dessa forma. Porque a gente percebe que não tem nenhuma verdade, mas nenhuma verdade engajada em você. Porque em uma conversa lá na Jovem Pan, quando eu trabalhava ainda lá no Morning Show, eu cheguei a apontar a minha percepção, inclusive, de que a Janja nutria pretensões políticas, incluindo o desejo de ocupar futuramente o posto de presidente da República. E isso vocês podem perceber, inclusive, que ela já começou a falar, porque primeira-dama não tem gabinete, porque onde já se viu nós deveríamos ter gabinete, mas não temos gabinete. Espera um pouquinho, primeira-dama não é cargo. Para você ter um gabinete é mais custo ainda, porque daí você vai precisar de um assessor, você vai precisar de não sei o que, você vai precisar disso, você vai precisar daquilo. E a gente sabe que o fator da primeira-dama é simplesmente ficar de olho no social e não ficar fazendo discurso de presidente da República, porque você, por enquanto, você é esposa, você é mulher do presidente da República. E o episódio que trouxe à tona essa discussão foi a reação de Janja com aquela, inclusive com aquela toda a declaração do próprio Elon Musk nas redes sociais, né, em que o bilionário afirmou que eles não vencerão as eleições, se referindo inclusive à esquerda. E a resposta da primeira-dama, como vocês viram, foi com um sonoro "fuck you, Elon Musk", e ultrapassou o limite da boa educação, resvalando inclusive no deboche, no desrespeito. E ainda que ela discorde das posições de Musk ou de qualquer outra figura pública, é possível e necessário adotar um tom mais elevado, sabe, pessoal? Buscando a construção de argumentos que valorizem o diálogo democrático. Por quê? Porque a democracia ela é sustentada pela pluralidade de opiniões e pelo respeito mútuo. Xingar e recorrer a manifestações que beiram o histrionismo não condizem com o papel de uma mulher que ocupa o posto de primeira-dama, tá? Olha, as tais atitudes, inclusive, reforçam uma postura que parece mais interessada em lacrar na internet, como ela disse, que a internet tá muito louca, mas o que ela tá fazendo, na verdade, é pensando em lacrar na própria internet, do que em promover discussões substantivas e construtivas, sabe? Porque quando uma figura pública, inclusive como tem a própria primeira-dama, se coloca como monopolista de virtudes, é isso, é monopólio de virtude, tudo pela Amazônia e pelo amor, né? E pela esperança, pelo outro, pela mulher, misógino, machista, é isso, é aquilo, é isso, e daí chega na hora ela faz tudo ao contrário, tá? Mas recorre ao insulto, inclusive, para afirmar suas opiniões, e perde-se não apenas o respeito,
respeito, mas também a credibilidade. E, inclusive, sobre essa questão que nós falamos, sobre a questão do gabinete, que não tem gabinete, que a mulher não tem gabinete, nós temos, daqui a pouquinho, a gente vai mostrar esse momento para vocês também, tá? Ou seja, ela já está arquitetando, inclusive, toda essa manobra que a Janja está fazendo. Eu tenho certeza que ela quer vir para presidente da República, para ocupar a cadeira de presidente da República. Isso vocês podem ter absoluta certeza. Eu já cobri muita política nesse país, mas muita política, e a gente sabe exatamente como começou a manobra. E a manobra já começou lá na posse do próprio presidente Lula, aonde ele simplesmente entrega o Brasil nas mãos dela e deixa ela causando, inclusive na própria internet, fazendo esse tipo de história, fazendo todas essas coisas que eu não concordo. Se fosse para atacá-la, eu não vou atacá-la porque eu nem a conheço, né? Mas assim, eu sou um cidadão, antes de ser jornalista, eu sou um cidadão brasileiro. E eu tenho ou não o desejo ou querer ou não aceitar uma situação como essa. Porque eu não quero uma primeira-dama ou uma presidente da República mandando fuck you aí pro mundo inteiro, se estabelecendo dessa força vil, né? Reforçando realmente que talvez ela tenha todo esse poderio, que nós sabemos que não é tão rasa quanto um pires, né? É só vocês pegarem realmente as entrevistas que ela já deu até hoje. A Janja não é uma mulher preparada para estar diante. Eu queria muito que a dona Ruth Cardoso estivesse viva num momento como esse, sabe? Porque ela sim, a dona Ruth Cardoso, era uma mulher exemplar. Ela sim era uma doutora, né? Era uma doutora, mas doutora mesmo em antropologia, sabe? Uma mulher em sociologia, uma mulher completamente preparada para posicionamentos políticos, nasceu em família política, teve um marido presidente da República, se debatia política dentro da própria casa e fizeram disso realmente a vida inteira. Mas era uma mulher exemplar, de uma educação, de uma finesse, de uma postura completamente imbatível, coisa que talvez, Janja, você nunca vai alcançar, porque é muito distante, inclusive, do seu próprio convívio, da onde você talvez navegue em águas completamente salobras, aonde você não consegue, inclusive, colocar o seu próprio snorkel ou então respirar, porque a água é tão suja que nem oxigênio mais ela tem. E você fez isso, você está fazendo isso, você está fazendo questão, inclusive, de jogar o nosso país no lixo, tá? E a Janja da Silva, com seu fuck you, representou não a força de uma liderança, mas a fraqueza de quem prefere, inclusive, o confronto ao diálogo, sabe? E as respostas às atitudes como essa é simples. O respeito e a elevação no debate sempre serão a melhor forma de lidar com as diferenças, sabe? E não foi isso realmente que ela fez. Mas a gente tem o vídeo, inclusive, do momento que ela fala do próprio gabinete, que primeira-dama não tem gabinete. Vamos lá ver. Por machismo, por misoginia, não só de homens, mas de mulheres, porque mulheres também cometem misoginia e machismo, vamos deixar isso bem claro. A primeira-dama dos Estados Unidos tem um gabinete, e outras diversas primeiras-damas têm. Ontem mesmo recebi uma carta da primeira-dama do Paraguai, que por um problema de saúde não pode estar no G20 com a gente, da oficina da primeira-dama, quer dizer, do gabinete da primeira-dama. Então, eu não posso nem colocar isso no papel. Se eu quiser produzir alguma coisa, né, uma carta, alguma coisa, eu pago do meu bolso, isso ninguém sabe, eu pago do meu bolso a produção das coisas. Cartão, tudo é do meu bolso que eu pago, porque eu não tenho nada disso, quer dizer, né, as roupas que eu uso, né, tudo sai dali, não tem nada. Então, sabe, quer dizer, vale a primeira-dama dos Estados Unidos ter um gabinete e poder se apresentar e representar o presidente.
Por aí vocês já veem, quando ela fala sobre isso, vale a presidente dos Estados Unidos ter um gabinete e as minhas roupas, tudo sai do meu bolso, tem mais é que sair mesmo. Você gostaria o quê? Que nós pagássemos as suas roupas? Já não basta realmente a inflação do tamanho que tá, tudo que tá acontecendo, olha o dólar como subiu, estourou, a forma realmente convexa que você também planeja tudo, sabe? Eu falo, Janja, você é rasa quanto um pires. Você é muito, mas muito rasa. E sem dizer das manobras que você faz no próprio ministério, né? Salvada as devidas proporções, inclusive o que aconteceu com o Silvio Almeida. Se é que você quer entrar nesse debate qualquer dia, tá? Porque a gente sabe exatamente qual foi a história e qual foi a manobra, tá? Porque fontes que eu tenho, bom, deixa eu ficar bem quieto, porque senão realmente o negócio pode complicar pro meu lado. Mas a gente sabe exatamente o que você fez com o Silvio Almeida, sabe? E isso vai vir à tona, porque isso não vai ficar brincadeira, isso não vai ficar barato, porque essa história toda que foi orquestrada ao redor e que inclusive eu até fiz uma cancela pro próprio Silvio Almeida, mas depois entraram em contato comigo, me mandando provas, me mandando completamente tudo o que tinha acontecido, inclusive com o próprio Silvio. Me desculpa, Janja, você sabe que você está por trás dessa história. Você sabe exatamente o que você fez, tá certo? Então não me venha com esse tipo e depois você vem falar inclusive de machismo e misoginia e que porque você não tem por puro machismo. Isso é uma retórica sua. Talvez você não tenha um gabinete porque você não tem preparo para isso. Você casou com o presidente da República, você não é a presidente da República. Você não tem que dar, inclusive, ou então ficar fazendo palestras e tampouco ficar fazendo discurso como presidente da República, porque presidente da República você não é. Você é apenas mulher do presidente. Mas para que você quer um gabinete? O que você tem de tão importante? Sabe, lá nos Estados Unidos, sim. Lá nos Estados Unidos a gente tá falando de uma outra história, de uma outra conduta, de um outro país, da forma como eles levam o rolê deles. E não é você que aqui no Brasil precisa ter um gabinete da primeira-dama, tá? Porque o teu marido, inclusive, já tem o gabinete da presidência da República, na qual, inclusive, você poderia ficar lá, até lá usar para você ficar quietinha trabalhando, ao invés de você ficar mandando fuck you, aí a torto e a direita para as pessoas, ou então realmente tentando estribuchar os outros e depois pedindo esperança. Então não venha com essa hipocrisia açucarada, com essa forma realmente, porque eu, sabe, misógina, machista, na montanha encantada, é possível navegar, sabe? Para com isso, porque isso tá feio, gatinha. Isso tá feio, isso tá completamente fora de esquadro. E você tentando realmente emplacar e imprimir uma história que já deveria estar mais do que resolvida, sabe? Você não é presidente da República. Não faço a mínima questão que realmente você venha ou que você queira ser, mas vocês, meu público, vocês comecem a ficar bem de olho aberto, de olho bem aberto, porque lá, quando o Lula tomou posse, lá eu já disse na Jovem Pan, no dia da posse do Lula, eu disse, vocês se preparem, porque a Janja, ela vai vir, ou ela tem pretensões para vir candidata à presidência da República. Então vocês fiquem bem espertos e de olho em todos os movimentos, porque ela tem esse perfil, ela quer realmente alcançar o posto de presidente da República. Então vocês podem ficar de olho, porque isso realmente vai e pode acontecer, viu? Escuta o que eu estou dizendo, porque isso é uma intuição minha, isso é um faro completamente jornalístico para quem já cobriu várias questões políticas e a gente sabe exatamente como funciona, tá? Então, ou seja, e ela tá fazendo isso. E o negócio ficou ainda mais feio ainda, quando ela é
colocada de fora da foto quando chegou o Macron junto com a primeira-dama, agora pro G20, e aí ela se colocou para poder sair na foto. E aí foram lá e tiraram a Janja da foto. E nós temos esse momento para mostrar para vocês. Vamos ver. Olha só, tem coisa mais vergonhosa que isso? Você querer se colocar diante de uma foto onde as honras são pro seu marido, que é o presidente da República. As honras não são para você. Você é somente a primeira-dama. Você não é mais do que isso. Olha só, ela se coloca ali na foto. Aí, olha, aí alguém do governo pega e fala assim: sai, fofá, sai, vai pra lá. Tá? A gente não precisa de você na foto. A foto é com o Macron e com o Lula. Ela foi lá, cumprimentou, ok, tá tudo bem. Mas ela foi lá e foi colocada pra fora da foto. Vamos ver de novo. Não, e aí vocês percebem, inclusive, a própria vergonha, mas a própria vergonha do presidente Lula, que ele já percebeu que ela estava ao lado dele, mas ele não abraçou, ele continuou de mãos dadas com o próprio Macron, assim, tipo, olha, não tô nem aí pra você o que tá acontecendo, meu amor. Olha só, ele vai lá, ele de mão dada, ela tenta, se a gente conseguir voltar só um pouquinho pra eu fazer esse react. Olha, ela chega, cumprimenta inclusive o Macron, tá, até aí tá tudo bem, né? Ali a gente vê o assessor do governo, com toda certeza deve ser do cerimonial. Ali ele já fica desconfortável, porque ele percebe que é só a foto com o Macron olha, o presidente Lula não abraça ela, não faz nada, ele simplesmente coloca ela de escanteio como se ela nem estivesse na foto. Olha só, e ela sai, que nem diz agora uma internauta aqui, ela deveria ter saído no passinho do Michael Jackson, entendeu? Que seria muito mais bonito. E sem dizer que o Xi Jinping, né, que é o do Japão ou da Coreia ou da China, bom, enfim, disse que é o seguinte, que ele não quer contato com ela, ou seja, o negócio no mundo, pessoal, essa questão da Janja já tá ficando muito evidente, inclusive no próprio mundo. As pessoas não estão muito afim de conhecer, muitos gostam do Lula, outros não gostam do Lula, enfim, eu não gosto da esquerdalha, sabe, não gosto, mas da esquerdalha barulhenta, daquela esquerdalha mentirosa, daquela esquerdalha que nem inclusive a própria Janja, que fala uma coisa que faz outra completamente diferente, porque nós sabemos o que a Janja faz é apenas um barulho no qual depois tudo que ela fala, ela desmonta isso através das próprias reações que ela tem, porque a partir do momento que você vai pra cima e que você faz tudo acontecer e que você começa a realmente querer dar palestrinha, inclusive, através dos seus próprios posicionamentos políticos, que nós sabemos que é muito grande, inclusive você tem pretensão a chegar à presidência da República, e faz o papelzinho da mulherzinha de mexeu com uma, mexeu com todas, mexeu com ela, mexeu comigo, vamos todas de mãos dadas, a turma da Esperança, viva a Esperança, estamos todos juntos, a Amazônia e o amor, vamos pra Amazônia e vamos pro amor, viva! Aí chama o cara que morreu de bestão,
né? Porque ele simplesmente foi lá e a gente era nitidamente que o cara estava doente, né? Psiquicamente doente. Ela vai lá, chama ele que se implodiu lá com fogos de artifício, ainda ri da história e depois é só escorregada, freada em cima de freada, sabe? Justamente tentando achar o que ela vai fazer com isso. E depois ela manda um sonoro, mas um sonoro fuck you, inclusive pro próprio Elon Musk. E outra coisa, viu, seu Felipe Neto? Eu tenho muita certeza que se o próprio Elon Musk viesse e enfiasse bastante dinheiro, inclusive, no seu bolso, eu tenho certeza que algumas questões você iria deixar de acreditar em alguns conceitos e algumas ideologias, você ia deixar de lado e você ia buscar outras tramas na sua vida, sabe? Porque a gente sabe exatamente como funciona também todo esse esquema. E uma pena, Felipe, mas uma pena que você esteja apoiando essas fragilidades, mas essa falta de caratismo, inclusive, de uma primeira-dama que deveria estar colocando ordem e dando bons exemplos ao país, ensinando os outros a simplesmente mandarem o outro a... Entendeu? Vocês já entenderam o que eu quis dizer, sabe? Muito feio, é muito feia essa manobra que você faz, muito feio isso tudo que você tá fazendo, sabe? Você não precisava disso, você não precisa disso, mas simplesmente você apoia, você ri, você acha engraçado. Eu não sei qual é o momento engraçado disso tudo, aonde coloca todos nós de joelhos, inclusive diante de todos os tabloides do mundo, aonde ela simplesmente mandou o fuck you, Elon Musk, entendeu? Como se ela fosse realmente, nossa, o grande as da questão. A mulher que traz, assim, nossa, questões da educação que a gente fica completamente fragilizados, porque a gente sabe que realmente ela é uma pessoa catedrática, é uma acadêmica, é uma mulher cheia de teorias, ideologias vazias, inclusive. Tá? Vazias, uma pessoa que não me passa a mínima credibilidade, não me passa absolutamente nada. O que ela só fez até agora foi esse barulhinho esquisitoide, enfim, que ela tentou armar até hoje diante de todos esses fatos. Mas esse vídeo do Macron, isso eu achei tão gostoso, mas tão gostoso, é tipo assim, se coloque no seu próprio lugar, queridinha. E eu sei também que lá no Palácio muita gente reclama dos comportamentos da própria Janja. Mas vamos ver de novo esse vídeo, porque esse vídeo é muito bom, vamos ver. Por machismo, por misoginia, não só de homens, mas de mulheres, porque mulheres também cometem misoginia e machismo, vamos deixar isso bem claro. Não, era a primeira-dama dos Estados Unidos tem um gabinete, e outras diversas primeiras-damas têm. Ontem mesmo recebi uma carta da primeira-dama do Paraguai, que por um problema de saúde não pode estar no G20 com a gente, da oficina. São essas cenas que a gente tem que ver, sabe? É cada um no seu devido lugar. Quem é o presidente da República, Janja, é o seu marido, é o seu esposo, não é você. Você não tem que se enfiar em enxerida, entendeu? Quis lá aparecer, lacrar, sair pro mundo inteiro. Você não é a presidente do Brasil. E tomara que nunca seja também, porque eu acho que competência para isso você não tem. Tem tantas outras mulheres que possam sim, um dia, vir a galgar. Inclusive, eu gostaria, sim, de uma grande mulher, mas de uma grande mulher, não Dilma Rousseff, né? Eu tô falando de uma grande mulher como presidente da República. Eu gostaria, sim, de ter ainda no Brasil, sabe? Mas uma mulher firme, uma mulher de propósitos, uma mulher que chega e que realmente faça acontecer de verdade, que seja política de verdade e não simplesmente que coloque o ego dela à frente de tudo, aonde eu tenho que aparecer, porque eu sou mulher, porque se não aparecer é machismo, porque se eu não aparecer, porque esse machismo estruturado, porque esse monopólio de virtude, porque essa superioridade moral, é tudo isso que a gente vê inclusive acontecer, sabe? Lá nos depósitos da USP, enfim, tudo aquilo que a gente já consegue enxergar, sabe? Então, ou seja, para porque tá feio, você só
passa vergonha, Janja. É a única coisa que você sabe fazer, é passar vergonha. Some uns dias das redes sociais, vai passear, vai atrás de algum projeto bacana de entregar cesta básica, vai atrás de um projeto social realmente que encha os nossos olhos, como inclusive aqui da própria primeira-dama de São Paulo, que inaugurou os hospitais municipais para os pets, para os cães. Então, ou seja, vai fazer alguma coisa que realmente vale a pena. Você não entrou no dia da posse do teu marido com um cachorro, você não pegou um cachorro no colo? Eu não tô vendo você fazer absolutamente nada pelos pets de Brasília ou dos pets pelo Brasil. O que você tá fazendo de tão interessante? A gente sabe que hoje muitas das famílias e os novos casais estão deixando de ter filhos para terem cachorros, para terem gatos. Então por que não cuidar ou então ter uma assistência um pouco mais bacana em cima dessa história, sabe? E cadê o cachorro? O cachorro simplesmente você entrou só para você fazer barulho, para dizer que você ama animal. Foi isso que você fez, porque na verdade eu não vi você fazer absolutamente mais nada por pets, por cães, por nada. É simplesmente vazia, hipócrita, açucarada, glaciada. É isso que você é. Você não passa de uma farsa. É isso. E ponto final. Essa é a minha opinião sobre tudo o que aconteceu. São 44 minutos falando sobre esse episódio. Eu teria muito mais pra falar, mas provavelmente eu sairia daqui preso, sabe? Então é melhor a gente ficar quieto. Pois é, pessoal, e esse foi um corte aqui do nosso canal Felipe Campos, e por isso não deixe de se inscrever, inscreva-se no canal, dê o like e acione o sino para que você receba notificação todas as vezes que um novo conteúdo chegar até você. Tá gostando? Então pode chegar, pode usar e abusar sem moderação. Um beijo para vocês.